Vamos agora a mais uma entrevista, né? E vamos conversar com Regina Fernandes. Ela é contadora e perita contábil e fala sobre como planejar a contabilidade para 2021. Bom dia, Regina Fernandes. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Regina, o que é mais importante ao se planejar a contabilidade para o próximo ano? Por onde a pessoa deve começar? Eu sempre indico, né, que as pessoas devam começar fazendo uma análise do balanço dos anos anteriores com o balanço do ano atual, né, apesar do ano não ter fechado, mas fazer esse balanço atual até o presente momento e começar a traçar as projeções para o próximo exercício. Bom Em dia. especial nesse momento, né, que a gente teve um ano de 2020 muito atípico, então isso é super importante também. Bom dia, Regina. Quem fala é Lilian. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação aqui no jornal, trazendo informações e dicas, né, para o telespectador. Regina, como é que a contabilidade ela pode identificar, né, os possíveis problemas e apontar, né, melhorias na gestão desde uma empresa até uma gestão também financeira de uma casa? Você poderia dar essa dica para o telespectador? Sim, existe muito um equívoco, né, da maioria dos empresários e da sociedade de achar que o papel do contador é apenas a apuração de impostos. Mas a grande verdade é que o contador ele analisa todos os números, ele tem todas as informações de movimentação financeira da empresa e através desses números ele classifica em contas dentro da contabilidade que dá condição de entender como que está sendo aplicado esse recurso, aonde está sendo mais produtivo, aonde o empreendedor está perdendo dinheiro, aonde o dinheiro está ficando parado. Então, no dia a dia da contabilidade, quando a gente fecha os números, a gente tem condição de avaliar se naquele exercício, se naquele período ele teve um aumento de venda e um aumento de receita. A gente consegue avaliar através dos números contábeis se naquele exercício ele pagou muitos juros, ele ficou com o dinheiro muito tempo parado, se ele ficou com o dinheiro parado em estoque. E como que a gente observa isso? São através das compras, né? Como se dá a movimentação dentro de uma empresa. A gente, no dia a dia aqui, também observa muito que, às vezes, o empresário ele fala, olha, eu estou vendendo bastante, mas eu nunca tenho dinheiro no meu caixa. O que está acontecendo? A gente observa que ele tem muita mercadoria parada no estoque. Ele compra uma mercadoria com a margem de preço que ele vende, não cobre os custos da operação. Então, a contabilidade, através da operação dela, das atividades que ela desenvolve, ela tem condição de mostrar para o empreendedor exatamente como está sendo aplicado o recurso dele. Regina, agora há pouco você usou a expressão atípica para o ano, né? E atípico é pouco, né? O ano realmente é um ano totalmente estranho, é um ano que vai ficar para a história da humanidade aí, de forma ruim, né? De forma negativa, mas é um ano histórico. E eu imagino que uma contabilidade sempre você trabalha ali fazendo comparativos com anos anteriores, com períodos anteriores. E eu imagino que esse ano, às vezes, a pessoa teve gasto que não estava orçado e de repente também deixou de gastar algo que estava orçado. Como você trabalhar essa contabilidade num ano com tantos imprevistos, num ano com tantas surpresas, num ano tão diferente também em questões orçamentárias, em questões contábeis? É meio que chover no molhado, né? Mas a primeira base seria pega o balanço de 2019. Vamos olhar os números da empresa e esse balanço é olhar ele não só sobre a ótica burocrática, mas olhar sobre uma ótica financeira efetivamente, tá? Então, pega o balanço de 2019 e olhe para os seus números e veja o que você fez de positivo, o que você fez de errado. Pega o de 2020, apesar de nós estarmos aí em outubro, mas você pode pegar até o mês de setembro, analisa como foi esse ano, o que se mudou em relação a 2019. Qual que é a projeção para os próximos 3 meses, né? Até dezembro, que é quando a gente encerra. E aí, frente a essa nova realidade que a gente vive, qual que é o plano da empresa para 2021? E aí, a partir daí que a gente consegue traçar novos caminhos para ter uma boa contabilidade. E fazer isso
requer do empresário fazer o seu planejamento mesmo, é fazer o planejamento operacional da empresa dele. E fazendo isso, não dá para ele fazer sozinho, né? Fazendo isso, ele é mais assertivo na operação e consegue corrigir rotas dentro do processo, mas é importante que ele também envolva as principais pessoas da equipe dele, né? Então, é o gerente de vendas, é a equipe do administrativo, é o gerente de marketing dele, porque a partir disso, a gente olha para o todo e a gente fala, olha, é esse caminho que a gente vai seguir. E olhando para qual caminho vai seguir, aí, olhando para os tributos, a gente também define qual o melhor regime tributário, qual o melhor lugar que ele deve estar, qual é o público-alvo que ele vai atender. Então, assim, a gente fala, né, quando a gente fala de balança, as pessoas olham só o imposto, as obrigações, tem tanta informação rica que o empreendedor pode tirar dali. Se ele olhasse mais para ele, com certeza ele teria muito sucesso assim, no trabalho dele. Ô, Regina, vamos falar um pouquinho sobre uma lei complementar a 175, né, que foi aprovada e sancionada recentemente, que ela estabelece uma diferenciação, né, de arrecadação de ISS. Você poderia estar falando isso para a gente? Sim. Essa é uma lei nova que surgiu. Ainda tem muitos conflitos, tá, sobre ela, mas, de forma geral, ela diz que o imposto ele tem que ser recolhido na cidade em que as atividades efetivamente estão acontecendo. Essa é uma briga municipal, tá? Apesar de ter saído essa lei aí, ainda tem muita confusão nesse tema, muita confusão mesmo. Porque o que sempre diz não tem como eu garantir aonde a atividade está sendo executada. Principalmente quando a gente fala de serviços, né? Dependendo uma coisa é o serviço que você tem que ir em loco e tem coisas que são serviços que a gente consegue fazer de forma remota. Mas olhar para essa lei, e aí quando a gente fala de planejamento e a gente pensa na contabilidade do próximo ano, também é um ponto de discussão para o empreendedor entender em que lugar ele tem que ficar, né? Dá um exemplo, o empreendedor está instalado em Santo André, mas ele tem muitos clientes na capital. Talvez o melhor é ele migrar para a capital, porque já que ele vai ter que pagar impostos nos dois lugares. Então, também faz parte desse planejamento, né? Quando a gente fala de fazer esse balanço e analisar a empresa e traçar as rotas, é olhar tudo isso. E, Regina, quem ganha e quem perde com o sancionamento dessa lei complementar? Olha, difícil dizer quem ganha e quem perde, tá? Porque vira uma briga tributária muito grande. O empreendedor, ele vai sempre procurar, até porque o custo do Brasil é muito alto, né? A carga tributária é bastante alta para o empresariado do nosso país. Ele sempre vai buscar estar nas cidades onde ele tem o maior número de clientes e consiga pagar a menor carga tributária. No entanto, se a gente olhar de uma forma muito mais macro, ele pode sair de uma cidade que está gerando emprego e renda. E que aí, se gerar emprego e renda numa cidade, você também gera a economia local. Eu acho que as capitais acabam ganhando mais. Se a gente pensar assim, as grandes capitais acabam ganhando mais, porque é onde tem um volume maior de transação de empresas e negócios. O empresário, ele sofre, porque ele tem que estar toda hora pensando, vou arrumar cliente mais em tal região, ou não, vou pagar mais imposto, ou não, eu tenho que me preocupar com mais uma alíquota, com mais uma obrigação. Então, acho que isso fica muito mais a cargo de ganhar, se a gente acha que ganha, né? É relativo a essa afirmação, mas talvez os municípios acabam ganhando. Agora, Regina, você comentou que às vezes o empresário pode perceber, você até usou o exemplo, acho que de Santo André, pode perceber que estar em Santo André, aqui no ABC Paulista, já não é mais interessante para ele. Você acha, com a sua experiência nessa área contábil, de empresas, você acha que um empresário, muitas vezes, ele leva tão fundamentalmente em consideração o local de sediar a sua empresa por determinados impostos que ele tem que pagar? Você acha que com essa lei daqui para frente, muitas empresas realmente podem deixar a cidade que estão e se mudarem para outras só por causa dessa mudança da lei? Sim, o empresário ele olha assim para isso, porque no final do dia é mais uma parte do dinheiro dele sendo consumido, né? Então ele olha
qual cidade tem mais benefício ou incentivos fiscais para que eu opere de uma forma mais rentável, né? Então, isso é uma prática assim, do empreendedor olhar para isso. E é a tomada de decisão, é um dos instrumentos que se utiliza para tomar decisão. Regina, uma curiosidade que eu tenho, assim, quando a gente fala de contabilidade, de área de finanças, tudo isso a gente sempre escuta falar que seria bom se os nossos jovens, as nossas crianças, entendessem um pouquinho disso ainda na escola, né? Porque a gente se torna, às vezes, adultos totalmente leigos, né, nessa área financeira, nessa área contábil. Você acha que seria realmente melhor para a população se houvesse pelo menos algumas orientações básicas, isso em disciplina escolar mesmo, das crianças, dos pré-adolescentes, para nós criarmos adultos um pouco mais responsáveis nessa área? Eu acredito que sim, acredito mesmo. Eu acho que a educação financeira deveria fazer parte de toda a vida educacional e formação de uma pessoa. E acredito também que uma matéria que deveria fazer muito parte da educação é o empreendedorismo. Às vezes as pessoas confundem o empreendedorismo em ser dono de empresa, mas o empreendedorismo é muito mais voltado à capacidade de se superar obstáculos e ter criatividade e inovação dentro do processo. Então, eu acho que esses dois conteúdos, né, se a gente conseguisse colocar nas escolas, tanto finanças, educação financeira, como empreendedorismo, isso fizesse parte da rotina, né, fizesse parte de uma discussão familiar também, teríamos um país, uma sociedade com muito mais educação, né, com muito mais preparo para o mercado de trabalho, com muito mais preparo para empreender, quem realmente vai abrir o negócio, com muito mais preparo para organizar a sua vida como um todo. Eu falo do empreendedorismo porque a gente vê, né, tem muitos empresários que abrem os seus negócios e eles se enroscam no dia a dia, porque eles aprenderam a profissão deles, aquele, sei lá, o médico, ele aprendeu a ser médico, ele não aprende gestão de empresa. O arquiteto, ele aprende a profissão da arquitetura, né, mas ele não aprende gestão. E aí, quando ele abre um negócio, ou quando ele vai empreender, ou quando ele está numa posição de liderança, ele tem dificuldade de entender algumas coisas, justamente porque ele não tem familiaridade com a linguagem. E não é conhecer tecnicamente, né, mas é ter familiaridade com aquela informação. É isso que você acabou de falar. Durante a pandemia, a gente sabe que teve, eu não estou agora me recordando números, mas os números de empresas que fecharam foram muito grandes. Só que em seguida, em setembro, numa das coletivas do governador, ele deu incentivo para novas aberturas de empresa, aonde ele isentou, né, de várias taxas. Com isso, teve mais aberturas de empresas do que o fechamento durante a pandemia. Minha pergunta para você seria o seguinte: você acha que essas empresas, Regina, elas vão se manter, elas vão conseguir ter uma sequência em 2021? Porque, como você mesmo falou, as pessoas tiveram que se reinventar durante essa pandemia, criar ideias, mas não ter a experiência no assunto, né? Tá todo mundo correndo atrás do prejuízo. Com esse aumento de aberturas de empresas que superou o fechamento, você acha que consegue segurar isso em 2021? Ou em 2021 vai ter um fechamento muito grande dessas empresas que mal chegaram, né, a começar o seu giro aí de lucro do ativo e do passivo? Teve muita abertura de empresa, sim, mas o que a gente percebe na prática que essa abertura de empresa, em geral... Ai, peraí. Desculpa. Que isso? E agora engasguei. Acontece. Toma uma água aí, Regina. Acontece. A gente aqui também, a gente fica falando bastante, né? De vez em quando a gente molha a garganta com um pouquinho de água, porque senão aparece uma tosse mesmo, indesejada, e a gente não consegue falar, né? E agora esse assunto é bem interessante, né, Lilian? Porque contabilidade é uma área que às vezes o empresário não domina, ele acaba tendo que terceirizar e é uma parte fundamental da empresa dele. Às vezes ele fica preocupado só em comprar matéria-prima, produzir o produto, vender e esquece a contabilidade e ele está dando o primeiro passo para que o negócio dele não dê certo, né?
Com certeza, né? Como ela falou, contabilidade é um dos alicerces, né, da casa. Vamos fazer uma casa, tem que ter um alicerce bom. E a contabilidade hoje, vamos falar em contabilidade, dentro da casa da gente, a gente tem que ter uma contabilidade de ativo e passivo. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, né? E com isso é em tudo, né, Fábio? Exatamente, tem que ter esse cuidado. Com certeza. Tomou aquela aguinha, Regina? Você me ouve? Me ouve, Regina? Sim, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode continuar seu raciocínio. Então vamos lá. Teve muita abertura de empresa, sim, mas que a gente percebe que é uma migração de pessoas que ficaram desempregadas e que foram empreender ou estão trabalhando como PJ para algumas organizações. E isso é muito mais uma mudança de cultura, que o nosso país já estava passando por isso, quando foi abertos os processos da MEI, da pejotização, ou trabalhar a cultura do empreendedorismo na sociedade. Vai estar falhando. Regina, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você, no começo da entrevista, você falou o quanto é importante do envolvimento da equipe. E eu concordo com você nisso. Já aconteceu de eu conversar com empresários e eu falar assim, você confia totalmente nos números que você tem em mãos? E ele fala, tem que confiar, né? Só que os números estão vindo ali da área de marketing, estão vindo da área comercial, estão vindo da área administrativa, são números diferentes. Se não houver o envolvimento da equipe, se não houver toda uma equipe ali trabalhando sério, todos os departamentos entregando dados confiáveis, por mais que você seja organizado na contabilidade, os números finais não batem, a conta não fecha no final, não é isso mesmo? É isso mesmo, eu diria que todos os números de todas as áreas são super importantes, mas o que reflete efetivamente a vida financeira da empresa é o número da contabilidade. E por que isso? Porque o número da contabilidade ela registra o fato como ele efetivamente aconteceu. Os números do marketing estão muito olhados para o resultado direto, mas ele não leva em consideração os custos que são fora da área de marketing. Então, olhar esses números são importantes para a definição de estratégias de área, mas quando a gente fala de empresa, o número da contabilidade é o número mais exato. Regina, muito obrigada aqui pela entrevista e tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho, Regina. E desculpa aí ter falhado a minha voz, que aí isso, minha garganta fechou. Acontece. Não tem problema, que isso, Regina. Bom dia, o Jornal da Rede Alesp acabou de falar com Regina Fernandes. Ela é contadora e perita contábil e falou um pouco sobre como planejar a contabilidade para 2021.